os números reais de inflação do Banco Central. Pessoal, eu quero fazer um pensamento provocativo, é uma provocação intelectual, tá? Não é uma estimativa, não tem nenhuma metodologia, não é uma estimativa, assim que eu posso dizer, primorosa ou correta, mas é uma leitura talvez um pouco perspicaz de alguns dados que nós tivemos aí rodando, né, no mercado, na imprensa, e que talvez faça sentido a gente juntar esses dados, tá? E eu quero muito a opinião de vocês no comentário sobre o que eu estou falando aqui, porque eu não vi em lugar algum da internet alguém juntar esses dados e falar, olha, a real é essa. A real é essa. Que tela que eu estou mostrando aqui para vocês? É uma tela do Google, obviamente, tá? Em que eu coloquei essa pesquisa aqui, juro real de 3%, porque eu me lembro que em meados do ano passado, de 2021, rodava esse comentário: o juro brasileiro vai se estabilizar em juro real de 3%. Brari, bororó, juro 3%, 3%. O que é isso, pessoal? Quando eles dizem o juro real do país de 3%, eles querem dizer que a taxa Selic vai ficar 3% acima da inflação. Tá? Isso é muito importante, tá? E aí eu tentei achar algumas fontes, porque eu não quero falar bobagem aqui para vocês, mas se não me engano, aí se vocês puderem me ajudar, se alguém tiver de repente aí alguma matéria e tal, só não coloca o link, tá? Porque o YouTube bloqueia, mas diz aonde que saiu. É, de que algum diretor do Banco Central tenha comentado isso. Eu tenho a vaga lembrança que sim, mas eu não quero afirmar isso com certeza. Então eu coloquei isso aqui, joguei isso aqui no Google e aparecem sim alguns comentários nesse sentido, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, Brasil tem maior juro real projetado em 22, 3,3, tá? Ó, juro real chegará ao maior nível em 6 anos no primeiro trimestre, diz BC, e isso é de 8 de fevereiro agora. Tem essa outra aqui, ó. Banco Central estima a taxa de juro real neutra de 3,6 no quarto trimestre. Então, ou seja, o juro da taxa Selic, né, bem mais de 3% até acima da inflação. E aí, pessoal, alguém já conseguiu pegar aonde eu quero chegar? Qual é a minha provocação intelectual para chegar nos números reais do Banco Central, os números secretos, aqueles números de verdade que não aparecem em Boletim Focus, que não aparecem nos canais badalados de finanças do Brasil, que não aparecem em lugar nenhum, mas aqui a gente fala. Então, pessoal, ata da última reunião do Copom que elevou a Selic para 10,65. E vamos ver com calma isso aqui, pessoal. Deixa eu só ajeitar mais aqui. Aí, agora sim. Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 12% no primeiro semestre de 2022, termina o ano em 11,75 e reduz-se para 8% em 2023. E aí, pessoal, agora ficou fácil juntar as pecinhas, né? Se a Selic termina em 11,75% em 2022 e a taxa real é 3%, 3,3%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, qual é a inflação de verdade que o Banco Central está trabalhando? E não diz 8,75% para 2022 e 5% para 2023. Pessoal, é para cair o queixo, tá? Para não falar nada pior, tá? É para cair o queixo.
tá? E, claro, é uma provocação intelectual isso que eu estou falando, certo? É uma hipótese, eu não estou afirmando que eles estão escondendo um número, não, nada disso. Mas quando a gente começa a juntar certas informações, as coisas começam a fazer um certo sentido, vocês não concordam? Tá? Então, se o plano é deixar a taxa de juros real do Brasil em 3%, 3,5%, é óbvio. E aí, quando esse número pode ser até pior, porque quando o mercado financeiro começa a falar em 12,25 no final deste ano, de 2022, a gente pode ter, na verdade, 9, 9,5 de inflação. Tá? Eu não quero gerar pânico, não quero fazer esse tipo de coisa, tá? Mas eu quero mostrar uma dedução lógica e racional. Uma dedução muito lógica, muito racional, muito fácil de entender, tá? Eu tenho certeza que uma criança aí, né, já alfabetizada, de 8, 9, 10 anos, vai entender isso que eu estou dizendo. Quanto que é 11,75 menos 3? 8,75, ora, juros reais de 3%, inflação de 2022, quase 9%, né? E 8% em 23, 8 menos 3, 5, quer dizer, acima, acho que acima da meta não, porque a meta vai para o teto da meta fica em 4,5, não? 3 mais 1,5, não é isso? Ano que vem. Então, pessoal, qual é a implicação disso nos nossos investimentos, tá? Vamos pensar um pouquinho. Vou falar de tesouro direto e um pouquinho de fundos imobiliários. No Tesouro Direto eu acho que é muito claro, tá? Tesouro IPCA é rei e ponto. Não tem outra, certo? Tesouro Selic vem aí num plano secundário, tá? Porque, enfim, a Selic está alta, dá muita tranquilidade, você pode fazer reserva de emergência, pode fazer reserva de oportunidade e pode até fazer investimento em Tesouro Selic, né? Pode estar rendendo mais que muita coisa, tá? Pega os fundos aí multimercados, é capaz do Tesouro Selic dar um banho em quase todos, né? Bom, fecha parênteses, né? Tem investimentos que eu não gosto, pessoal, e eu não gosto de fundo multimercado, ponto. Tá? Isso é minha opinião, ok? Então, primeiro lugar, Tesouro IPCA é rei, tá? Nas suas mais diversas formas, seus mais diversos prazos. Segundo lugar, Tesouro Selic. Pré-fixado, pessoal, continuam com uma margem para a inflação? Continuam, tá? Continuam ali, acima de 10, 11%, eles têm margem para a inflação. Mas o prêmio acima dessa inflação, dessa bomba de inflação que eu estou falando aqui, tá? Tá bem pequeno, né? Tá muito estreito. Tira o imposto de renda, fica no 0 a 0, tá? Então, assim, calma, muita calma, tá? Reflexo para os fundos imobiliários, tá? Já comecei a ouvir falar aí de várias pessoas que estão acreditando, isso aqui eu estou falando tudo em hipóteses, tá? Nada do que eu estou falando aqui é recomendação de investimento, é um pensamento provocativo, tá? Isso tem que ficar muito claro. Várias pessoas já estão comentando que os fundos de tijolos vão ficar baratos por mais tempo. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que os juros se mantêm altos e a inflação se mantém alta. Ponto. É isso, tá? Não tem como o fundo de tijolo recuperar, porque o fundo de tijolo segue muito a marcação a mercado da NTNB, do Tesouro IPCA com juros, certo? E a marcação a mercado da NTNB continua deixando o ativo barato. Logo, o fundo de tijolo vai continuar barato por mais tempo. Tem pessoas achando isso. Por quê? Inflação alta, juros altos, tá? Isso fecha com esse dado aqui, com essa inflação real, assim, essa inflação secreta, entre aspas. E os fundos de papel podem, isso é uma opinião, não é uma recomendação, podem continuar pagando bem, tá? Pagando níveis um pouquinho mais elevados que a sua média histórica. Um pouquinho mais elevados do que a sua média histórica. Não vamos tirar
isso de contexto e dizer depois que o Natan falou tal coisa, tá? Porque tudo que eu estou falando aqui são hipóteses e não são recomendações. Então, pessoal, queria compartilhar com vocês esse pensamento, tá? Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se essa ideia de que essas taxas, essas projeções de taxa Selic fazem sentido para uma inflação que eu acabei de citar, só que por que ninguém fala que, de repente, esses podem ser os números reais do BC? Ninguém diz isso, pessoal, tá? Para mim, esse raciocínio faz bastante sentido, tá? Em resumo, Tesouro IPCA é rei, Tesouro Selic aumentou muito a sua utilidade, pré-fixado pé atrás, fundo de tijolo pode continuar, fundo imobiliário de tijolo pode continuar barato por mais tempo, e fundo imobiliário de CRI, de papel, podem continuar pagando um pouco mais que a sua média histórica, certo? Tá? Em resumo é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.